Muito boa noite a todos que estarão ligados a esta live deste dia. Vamos colocar-nos na presença de Deus para que nos ilumine e nos acompanhe durante este nosso encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, sede de sabedoria, rogai por nós. Então, hoje, conforme a publicação feita, vamos partilhar um pouco sobre a perseguição às primeiras comunidades cristãs. Mas abro com uma provocação. Certamente alguém já deve ter pensado por que Jesus Cristo nasceu há 2000 anos, não nasceu depois de 500 anos. Por que teve que nascer naquele tempo em que nasceu? Não, justamente esta é a pergunta, esta é a provocação. Por quê? Porque vamos falar da perseguição aos cristãos. Não somos cristãos porque o ponto de partida é Cristo. Por isso nós somos cristãos. E convidamos São Paulo para nos ajudar a responder o porquê. Porquê? Carta aos Gálatas, capítulo 4, versos 4 até 5. Escutamos o que diz. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos adoção de filhos. Não outro tempo, mas este tempo, que São Paulo diz, a plenitude. Quando chega a plenitude, Deus envia o seu Filho nascido de uma mulher para que nós recebêssemos adoção de filhos. Nós que não éramos filhos, com a vinda de Jesus Cristo, recebemos esta adoção de filhos. E Cristo, ao entrar na história, traz uma revolução a nível de religião, a nível da política e certamente esta revolução vai criar um forte impacto na sociedade do seu tempo. Um dado que nós devemos meter assim em relevo é que o cristianismo surge como uma novidade faço aqui o pleonasmo, uma novidade muito grande. Por quê? Porque nas histórias de religião não existe nenhuma outra religião que diga que Deus se encarnou, que Deus se fez homem, que Deus habitou entre os homens. Apenas o cristianismo faz esta afirmação. E esta afirmação que depois se torna escândalo para os judeus, para os gregos. Recordamos aqui de São Paulo, quando chega a Atenas, ele faz a sua predicação no Areópago. As pessoas, até um certo ponto, estavam atentos, escutavam com muita atenção, mas quando ele começa a falar que Jesus, qual já tinha dito várias coisas boas, morreu, um Deus se encarnou, morreu e ressuscitou. Os gregos, como se dissessem,
nos vemos de outra volta. É uma forma de dizer, não acreditamos nisso. Isto não entrava na cabeça de um grego. Dizer que um Deus se encarnou, que um Deus se fez homem e morreu. Não só se fez homem, morreu. E ressuscitou. Para quem estuda um pouco de filosofia, sabe que para o grego Deus é Deus. Deus está distante dos homens. Deus não está entre os homens. Que Deus esteja entre os homens, isto é uma novidade do cristianismo. E depois, para os judeus, o impacto é que Deus, ou seja, Jesus que vem, começa a chamar de Pai aquele que eles nem sequer ousavam mencionar o nome. Porque o nome de Deus, para os judeus, é muito, muito sagrado, que nem sequer se deve pronunciar. Nem sequer se deve pronunciar. E Jesus aparece a dizer que é meu Pai. Este Deus que vocês dizem, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, este é meu Pai, é meu Deus. Carinhosamente chama Abba, papai. Isto cria uma grande revolução. Nós, quando lemos as Escrituras, podemos não perceber este impacto. Mas para a cultura de Jesus, para o seu tempo, é um grande impacto que gera isto. Que Jesus chame a Deus, seu Pai, é um grande impacto para o seu tempo, para a sua cultura. E este impacto que vai gerar, que depois vai se desencadear na perseguição. Bom, retomo aqui a premissa feita na live passada, que nós não podemos falar do cristianismo, da origem do cristianismo, se não falarmos do contexto de Jesus. E o contexto de Jesus está ligado ao Império Romano. Naquele momento, o Império Romano mandava sobre o território da Palestina. E aí Jesus nasceu. E os romanos, bons que eram, eles faziam governadores às pessoas daquele mesmo local. Como faziam? Chegavam num posto, conquistavam o posto e depois, entre os habitantes daquele lugar, escolhiam alguém que era o representante máximo. Logicamente, esta cidade e este país tinham que pagar tributo a Roma. Era tributário de Roma. Os impostos tinham que chegar. De tal forma que nós, depois, agora, daqui a pouco vamos começar a celebrar a Quaresma. Depois, na narração da Quaresma, lá na Paixão e Morte de Cristo, vamos observar, ou seja, observamos este impacto da revolução de Jesus, a revolução que Jesus faz, que desencadeia na perseguição. Os judeus começaram a perseguir Jesus, primeiro, porque consideravam blasfêmia que ele se dissesse que ele é filho de Deus. Isso para o judeu era uma blasfêmia. Ele nem sequer ousava mencionar o nome de Deus. E Jesus diz que este é meu Pai. Depois, as afirmações do templo, que destruiria o templo, juntaram todas estas informações ligadas à religião. E levaram estas informações a Pilatos para ser julgado. Pilatos ouve as queixas dos sacerdotes, aquilo que o Sinédrio tinha preparado para apresentar. Pilatos é um governador romano. Pilatos é um governador romano. Está aí em nome de Roma. E para Roma, naquela época, o que interessava não eram questões religiosas. O que
que interessavam eram questões políticas. Pagas tributo, cumpres com teu dever de cidadão romano e vai tudo bem. Não tinham problemas. Por isso, quando eles apresentam queixas de que Jesus se afirma ser filho de Deus, tudo isso, Pilatos disse, esse problema é vosso. Meu problema não é este. Por isso, mandam Jesus para Herodes. Jesus vai para Herodes. Poderia resolver estes problemas religiosos. Esta narração nós podemos encontrar em São Lucas, capítulo 23. Depois, quem quiser pode aí consultar, faço aqui a leitura. Levantaram-se todos e levaram Jesus a Pilatos. Então começaram a acusá-lo. Apanhamos este homem a revoltar o nosso povo, dizendo que não deviam pagar impostos ao imperador e fazendo-se passar pelo Messias. Pilatos inquiriu, és tu o rei dos judeus? Tu o dizes, retorquiu Jesus. Pilatos falou assim ao chefe dos sacerdotes e à multidão. Não acho razão para condenar este homem. Mas eles insistiam cada vez mais. Olha, que ele tem andado a agitar o povo com aquilo que ensina por todo o país, desde a Galileia até aqui. Problemas religiosos não interessavam a Pilatos. Se não interessavam a Pilatos, Jesus não tem motivo para ser condenado diante de Roma. Então, eles dizem, olha, é que ele agita as pessoas a criarem uma rebelião. A rebelião seria, neste caso, expulsar o colono, porque Roma estava aí como colono. Roma naquela época era a invasão, tinha conquistado aquela terra. Ele agita o povo a não pagar impostos. Já estes assuntos tocavam a política romana. Estes assuntos interessavam a Pilatos. E como se não bastasse, fazem chantagem a Pilatos, dizem. Se tu não o condenas, tu não és amigo de César. Dizer que não és amigo de César, estão a dizer a Pilatos. Se tu não o condenas, tu não estás ligado com Roma. Em outras palavras, seria dizer que Pilatos perderia o seu posto de governador de Roma. Roma poderia exonerar Pilatos, mandaria um outro governador para o seu lugar. E de certa forma, Pilatos tem esta pressão. Tem esta pressão. E depois continua a narração. E sucede que Jesus é condenado, é morto. Mas está a revolução de Jesus, está a revolução religiosa, está a revolução política, porque o cristianismo é uma revolução política diante da sociedade estratificada. Uma sociedade com vários status. Quando o cristianismo diz, somos todos irmãos. Somos todos irmãos. Esta afirmação parece banal, mas não é banal. Se tem um imperador, tem um escravo, tem um senhor proprietário dos escravos, dizer que somos todos irmãos, somos todos iguais, essa afirmação se torna muito séria. Então o escravo é igual ao imperador? O último escravo da sociedade é igual ao imperador? Deste ponto de vista, o cristianismo cria revolução. Criou revolução naquela época, mas pode criar revolução na nossa época. Quando nós dizemos que somos todos irmãos. Mas
este ser todos irmãos deveria ser um facto. Não deveria ser apenas palavras vazias. Deveria ser um facto. Que somos todos iguais perante Deus. Vemos que esta perseguição já começa aí, a partir de Jesus. Nosso Senhor é perseguido pela revolução que Ele faz, pela novidade que Ele traz. Os seus o perseguiram, depois agitaram Roma, porque eles sozinhos não poderiam, eles sozinhos eram incapazes de dar a morte a Jesus. Entregam a Roma, para que Roma fizesse, nesse caso representado por Pilatos, desse então a crucificação. E prontos, e Jesus foi crucificado. Recordo, o nosso objetivo é falarmos da perseguição das primeiras comunidades cristãs, dos primeiros cristãos. Mas já o mestre foi perseguido. Já o mestre foi perseguido. Mas esta perseguição depois vai se desencadear a primeira comunidade. Por quê? Porque a vivência continuava. A vivência continuava. Se a vivência continua, a revolução continua na sociedade. Chamar-se irmãos, reunir-se para celebrar a Eucaristia, ter Deus como único Deus, não ter outros deuses diante de uma sociedade politeísta, que era a sociedade da época. O Império Romano era politeísta, tinha vários deuses. Então, os cristãos se fazem acusações como incesto. A primeira comunidade cristã é acusada de incesto. Incesto por quê? Porque os imperadores que não entendiam nada, então dizem, como é que vive essa gente? Eles chamam-se todos de irmãos e irmãs e ainda se esposam entre eles. O matrimônio entre cristãos, diante dos pagãos, era considerado como um incesto. Se eles se chamam irmãos, não deveriam esposar-se. Esta era a mentalidade dos pagãos, assim pensavam os pagãos. Então, quando eles viam que os cristãos se esposavam entre eles, que os cristãos se casavam, consideraram isso incesto. Depois, aos cristãos foram chamados de canibais. Canibais por quê? Canibais porque quando se reuniam para celebrar a ceia do Senhor, repetiam as palavras que se repetem nas missas quando o sacerdote consagra a Eucaristia. Pão e o vinho. Então, os cristãos foram acusados de canibais porque comem o corpo de Cristo e bebem o sangue de Cristo. Os imperadores não entendiam nada disso e acusaram os cristãos de canibais. Incesto, canibalismo. Mas a acusação muito mais forte é da lesa majestade, que seria os imperadores. São vários imperadores até chegar a Constantino, porque a liberdade religiosa se dá em 313 com o imperador Constantino, que assina o Edito de Milano 313, mas a liberdade, ou seja, a oficialização do cristianismo como religião do império, surgirá muito mais tarde, 380, com Teodósio, imperador Teodósio, com o Edito de Tessalônica. Nero,
que era imperador na época em que Paulo chega a Roma, São Pedro, aqui a Roma, e São Pedro e São Paulo morrem nesta época em que Nero era o imperador. Nero abriu uma perseguição muito, muito forte contra os cristãos. Aos domingos tinha espetáculos pagãos, onde se arrastavam os cristãos para serem comidos pelos animais selvagens. Isto era um espetáculo para os pagãos, onde os cristãos eram incendiados como tochas. Isto era divertimento para os pagãos. Os cristãos eram obrigados a adorar os imperadores, porque os imperadores se faziam também de deuses. Nós temos, a partir do ano 81 a 96, o imperador Domiciano, ele faz uma lei que todos no império tinham que adorá-lo. Adorar o imperador seria, chega a 12 horas, deves colocar incenso. Deves fazer fumaça ao imperador. E os cristãos se negavam a isso. Porque para o cristão isso seria trair a sua fé. E estes cristãos que se negavam a isso eram martirizados, eram mortos. Todos eram mortos, todos eram martirizados? Não. Alguns preferiam adorar os imperadores, negavam a sua fé para salvaguardar as suas famílias. Outros depois voltavam à igreja, eram tidos como penitentes e eram reintegrados na comunidade. E outros que abandonavam mesmo. E ainda existiam outros que entregavam aos imperadores os textos sagrados. Leva a Sacra Escritura e entrega ao imperador. E se desencadeiam vários problemas na comunidade primitiva. E a perseguição se abre a todo o Império Romano. A perseguição se abre a todo o Império Romano. O cristianismo não tinha lugar no Império Romano, porque passou a ser visto como estorvo, como um obstáculo. E neste ambiente em que o cristão era chamado a testemunhar. Reza a história, e sabemos nós, que entre os primeiros seguidores de Jesus não eram pessoas doutas, não eram pessoas cultas. Falamos de São Paulo, que entre os apóstolos era uma pessoa muito culta, se dava com os gregos, falava grego, era cidadão romano, além de ser hebreu, caso judeu. Era uma pessoa versátil, que sabia dialogar com a cultura. Mas graças ao martírio destes primeiros cristãos, por exemplo, no ano 202, 203, martírio de Perpétua, Santa Perpétua. A forma como estes primeiros cristãos chegavam ao martírio, como ovelhas calmas, sem resistência. A forma pronta
com que os cristãos eram mortos, isto levantou muita reflexão por parte daqueles que eram os sábios da época. Por quê? Porque a morte põe medo. Porque as pessoas têm medo de morrer. E eles se perguntavam, mas o que é que faz destes cristãos tão especiais? Por que é que eles não têm medo de morrer? O testemunho destes cristãos fez com que muitos se convertessem ao cristianismo. Muitos destes doutos, de pessoas já com uma certa cultura, se convertessem ao cristianismo. Porque era impensável a forma como eles chegavam ao martírio, sem resistência. Eles poderiam dizer, não quero morrer, nego Jesus. Mas prefeririam morrer. Porque sabiam que em Deus morrer é viver. Em Jesus morrer é viver. E eles deram as suas vidas. E isto fez com que muitos depois fossem aderindo aos poucos ao cristianismo, como depois dirá Tertuliano, que o sangue dos mártires é semente de Cristo. Onde morreram os mártires, depois ressurgiram tantos doutos, tantas pessoas com cultura, que foram capazes de começar a formular a defesa do cristianismo perante os pagãos, perante os imperadores, perante a todos que desejavam mal ao cristianismo. Começaram a surgir os chamados apologistas. Apologistas são pessoas que por intermédio da ciência estabeleceram um diálogo com os imperadores, com os pagãos, para dizer que coisa era o cristianismo. A apologia tinha este sentido de defesa. Defender o quê? Defender a religião cristã, defender as verdades da fé. Dar motivos da sua crença. E estes apologistas, que depois vão formulando assim as bases, a identidade, podemos dizer, em termos de documentos da nossa igreja, que são os primeiros documentos que nós temos hoje, destes primeiros apologistas. Nós, cristãos de hoje, somos devedores a estes mártires, somos devedores aos apologistas, somos devedores a esta geração. E não devemos estar indiferentes. Porque o cristianismo é isso, o cristianismo genera esta revolução. A revolução e a vivência radical do batismo. Eles viveram radicalmente o seu batismo. E eu acho que é isso que tu e eu devemos fazer. Devemos viver radicalmente. Devemos testemunhar a nossa fé. Tal como testemunhou esta primeira comunidade cristã. Então, o culto era proibido, a Eucaristia era proibida, não se poderia celebrar publicamente. Os cristãos tinham que esconder-se para celebrar a Eucaristia. Tinham que esconder-se para celebrar a Eucaristia. Hoje nós temos a oportunidade de irmos à missa todos os dias.
mas há algum tempo não era assim. E em alguns contextos ainda não é assim. A perseguição da qual falamos hoje não é apenas uma coisa do passado. Existem comunidades que ainda hoje são perseguidas. Existem países que ainda hoje as pessoas não se podem dizer que são cristãs, que são cristãos. O cristianismo continua a ser um desafio. E deve desafiar-nos, nós, como cristãos, nós batizados. Não podemos estar calados, não, diante desta verdade. Devemos anunciá-la, devemos proclamá-la. Então, agradecer a todos que estiveram a acompanhar esta partilha e desejar um bom domingo. Espero que estejamos todos a rezar pela saúde do Santo Padre, pela sua recuperação. E hoje que celebramos a festa da cadeira de São Pedro, que estejamos unidos como igreja. E que sejamos verdadeiramente irmãos. E irmãos de facto, não de palavras. Concluamos então agradecendo a Deus por este momento que estivemos juntos e se o conteúdo for bom, que se faça partilha com os outros grupos. Também se podem fazer sugestões para as próximas partilhas e assim. Que sejamos católicos bem informados sobre a nossa verdade, para que depois não possamos dizer encontrei a verdade. Às vezes fico triste quando alguém vem dizer encontrei a verdade. Está a dizer que antes não tinha encontrado a verdade. Os documentos da nossa igreja estão sempre à disposição. Hoje se encontra tudo na internet. Tudo. E ainda há cristãos ignorantes que dizem a igreja esconde, a igreja não quer. Está tudo na internet. Aquilo que se pretende está na internet, está nos livros. E a oportunidade é aberta para todos. A todos um santo domingo. Boa celebração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, sede de sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.